o CCP está fazendo o que o CCP sempre fez em tempos de crise. Em 1989, o CCP silenciou o protesto de seus próprios alunos pela democracia. Agora, novamente, temos a economia chinesa entrando em colapso por causa das tarifas dos Estados Unidos da América e o CCP está se voltando contra seus próprios cidadãos. Em uma rara movimentação na China, parece que cada vez mais proprietários de empresas estão se manifestando contra o que está acontecendo e o quão mal isso está afetando suas famílias e seus funcionários. Aqui está apenas um clipe. No mês passado, encomendei um lote de peças de cobre. Eu já comprei todos os materiais, custa dezenas de milhares e tudo já foi cortado, moído, lavado e gravado. O cliente informou hoje que a entrega poderá ser adiada, embora ainda não esteja finalizada. Após a liberação alfandegária, os impostos aumentaram demais. Um TikToker, fornecedor de comércio em massa, compartilhou em vídeo a enorme pressão sofrida após o aumento repentino das tarifas dos Estados Unidos da América. Nossos pedidos valem mais de 50 milhões de dólares americanos. Este ano, já temos reservas até maio de 2026, mas com este aumento de 30% nas tarifas, o impacto em nós é enorme. Para pequenas startups, não é um grande problema, pois não enviam o suficiente para encher um container inteiro. Mas para nós, isso atinge forte. Nossas margens de lucro no comércio em massa já são muito pequenas. Com uma 34% é como ser derrubado no chão. Histórias como essas inundaram as redes sociais chinesas, levando o Partido Comunista Chinês a forçar seus censores a trabalhar horas extras para deletar e censurar postagens sobre a economia chinesa e seu sofrimento. Suspeito que apoiadores do Partido Comunista Chinês estejam dando baixa avaliação em vídeos que criticam o partido para reduzir seu alcance. Eles já foram pegos fazendo isso antes também. Então, se puderem tirar um segundo para curtir e se inscrever abaixo, isso ajuda muito o vídeo. Agora, enquanto o CCP está suprimindo qualquer crítica, eles também aumentaram sua propaganda para espalhar o sentimento anti-americano por toda a China e entre os cidadãos chineses. Uma das formas que estão fazendo isso é compartilhando este vídeo do presidente Mao. Não temos como determinar a duração dessa guerra. Dependia do presidente Truman e dependerá do presidente Eisenhower ou do próximo presidente dos Estados Unidos da América. Depende deles. Não importa a duração da guerra, nunca nos renderemos. Lutaremos até a vitória completa. A parte mais irônica de usar este clipe é o fato de que Mao disse isso em 1953. E logo após dizer isso, apenas 2 anos depois deste clipe, Mao matou de fome mais de 50 milhões de cidadãos chineses ao destruir a produção agrícola do país. Ele ordenou que milhões e milhões de agricultores parassem de cultivar e passassem a produzir aço e ferro, enquanto centenas de milhões de cidadãos chineses não tinham comida para suas famílias e morreram de fome. Parece que Xi Jinping está tentando fazer a mesma coisa, porque, embora a liderança chinesa não perceba, os cidadãos chineses percebem que a China é excessivamente dependente dos mercados dos Estados Unidos da América e vai ser quase impossível para as empresas chinesas substituírem esse mercado da noite para o dia. Na verdade, temos outro cidadão chinês aqui explicando isso da maneira mais simples possível. É realmente difícil continuar assistindo, sinceramente. Esses últimos dias estão insuportáveis para mim. Pare de falar sobre aumentar tarifas como se fosse um filme de ação. Agir de forma dura leva rapidamente à autodestruição. Ganhar dinheiro é o que importa nos Estados Unidos da América. 350 milhões de pessoas detêm 1/3 do mercado consumidor global. Sabe o que isso significa? De cada 3 dólares gastos no mundo, um vem de uma carteira americana. A União Europeia tem 450 milhões de pessoas, mas seu poder de compra é muito menor que o dos Estados Unidos da América. Temos 1,4 bilhões de pessoas trabalhando duro, mas nosso poder de compra é apenas 1/5 do americano. Os números não mentem. Criticar os Estados Unidos da América por intimidação não põe comida na mesa.
Os dólares que eles têm, esse é o bilhete de ouro no mundo dos negócios globais. Todos gritam que não precisamos do mercado americano. Você está sendo enviado para vender no Sudeste Asiático e será pago em rúpias indonésias. Ir para a América do Sul é caro. As taxas de câmbio vão te esmagar antes de você receber seu dinheiro. Mas quando você vende para a América, você está sendo pago em dólares americanos, gastáveis em qualquer lugar do mundo. A guerra Rússia-Ucrânia está caótica, mas o dólar americano permanece confortavelmente no trono mundial. Essa é a realidade. Abandonar o dólar significa perder acesso ao comércio internacional. E não me venha com essa. Vamos mudar para a África, Ásia e América Latina. Conversa também. Nossos irmãos africanos? Muitos deles nem sequer têm eletricidade confiável. Como eles vão comprar seus eletrodomésticos sofisticados? A Índia parece um grande mercado? Sim, mas boa sorte para receber. Eles vão enrolar até seu negócio falir. Só a América, com mais de 300 milhões de consumidores de classe média, está lá com carteiras abertas, sem golpes ou atrasos nos pagamentos. Apesar das sanções recentes, continua sendo o mercado mais íntegro do mundo. Comparado a lugares onde há subornos e extorsões, os Estados Unidos da América são um paraíso de negócios. Aqui está o ponto. O capital é 10 mil vezes mais inteligente do que você ou eu. O Fundo Soberano da Noruega, o dinheiro do petróleo do Oriente Médio e fundos de pensão nacionais de todo o mundo investiram no mercado de ações dos Estados Unidos da América. Você não acha que esses países também querem agir de forma dura? Mas a verdade é que, sem os Estados Unidos da América, o maior consumidor mundial, seus produtos nem terão chance de se pagar, quanto mais dar lucro. Depender da Rússia? Irã? Vamos lá. Eles mal conseguem sobreviver vendendo seus recursos. É fácil amaldiçoar a hegemonia americana, mas muito mais difícil enfrentar a realidade. No final, a cadeia de suprimentos global se resume a uma simples verdade. Quem detém o poder de compra detém o poder, ponto final. Os Estados Unidos da América têm 5% da população mundial, mas controlam 1/3 de seu consumo. Isso é domínio absoluto do mercado. Pode odiar, mas quando 70% da produção e 80% das reservas estrangeiras dependem das exportações e do comércio, perder o mercado dos Estados Unidos da América é cortar sua própria linha de vida. Para aqueles que gritam, preferimos não ganhar dinheiro da América. Atenção, as pessoas precisam se alimentar. As empresas precisam pagar salários. O governo precisa de reservas em moeda estrangeira. Se você realmente quer jogar duro com os Estados Unidos da América, machucando um ao outro, quem acaba perdendo no final? São os trabalhadores nas linhas de montagem e os pequenos empresários que administram fábricas. São pessoas comuns tentando ganhar a vida com exportações. Atuando de forma rígida frente ao imenso poder de mercado? Isso é pura estupidez. Se é hora de baixar a cabeça e negociar, então faça isso. Se é hora de reduzir lucros, reduza-os. Manter seu emprego atualmente é mais importante que tudo. Eu sou apenas um reprovado do ensino médio, mas até eu sei. No mundo empresarial, orgulho não significa nada. Apenas oferta e demanda importam. Você não tem ideia de quão doce é o mercado americano até olhar para os números reais. Em vez de gritar slogans, é melhor aprender a jogar pelas regras deles e ganhar dinheiro. Encha seus bolsos com dólares americanos primeiro, depois você pode falar sobre atualizar indústrias ou abandonar o dólar. Do contrário, é só bobagem. Baixando a cabeça para ganhar dinheiro? Não há nada de vergonhoso nisso. Mas apostar a subsistência de pessoas comuns apenas para salvar a face? Agora isso sim é verdadeira estupidez. Na minha opinião, se melhorar a vida das pessoas, significa que temos que rastejar para ganhar dinheiro, que seja assim, mesmo que seja caro ganhar dinheiro. Como vocês podem perceber, muitos desses clipes estão em chinês, e eu não falo esse idioma. Então, muitas das traduções vêm deste ótimo canal Inconvenient Truth, administrado por Jennifer Zhang. Ela faz um ótimo trabalho expondo as práticas injustas e corruptas do CCP, mas infelizmente o YouTube decidiu silenciá-la. Por isso, o canal dela foi desmonetizado. Então, queríamos apoiar o trabalho dela. Por isso, se puderem tirar um segundo e se inscreverem no canal dela, dizendo que o Business Basics os enviou, tenho certeza de que ela apreciaria muito. Vou deixar o link do canal dela na descrição e no cartão acima. Recomendo muito que confiram o trabalho dela.
Mas prosseguindo, um dos maiores problemas com que o CCP está lidando agora é o fato de que a China é o único país que está lutando com os Estados Unidos. Isso significa que o CCP é o único que vai sofrer mais. O CCP desejava que países como Vietnã, Camboja e Índia se unissem em uma frente comum. É exatamente por isso que o CCP começou a espalhar essa campanha de desinformação, dizendo que o Japão e a Coreia do Sul estão se aliando à China para responder às tarifas dos Estados Unidos da América. Quando, na verdade, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul emitiram uma declaração oficial dizendo que essa não é uma história verdadeira, eles nem sequer discutiram isso uma única vez. Foi quando muitas pessoas começaram a perceber e a juntar as peças. O CCP quer que outros países se posicionem ao lado da China para lutar contra os Estados Unidos da América. E é exatamente por isso que Xi Jinping acabou de anunciar uma viagem de emergência para o Camboja, Vietnã e Malásia. Mas, infelizmente para Xi, todos esses países já concordaram em negociar com os Estados Unidos. Então, não parece que esse plano vai funcionar. O CCP promove fortemente esse tipo de propaganda nas redes sociais dos Estados Unidos da América justamente por esse motivo. As mesmas redes sociais que os cidadãos chineses são proibidos de usar, mas que os oficiais chineses utilizam para promover a propaganda pró-CCP, veja você mesmo. A tempestade tarifária iniciada pelos Estados Unidos da América atinge o mundo. Os mercados estão em pânico. O farol global agora põe a América em primeiro lugar. Esfrega na cara dos aliados, trata o mundo com práticas predatórias e faz outros países pagarem pelo Make America Great Again, empurrando a frágil economia mundial para a beira do abismo e se colocando contra o mundo inteiro com... Aqui na China, o céu não vai cair com cerca de 5% de crescimento econômico. A China adiciona a produção de uma economia europeia de médio porte a cada ano. A China tem centenas de milhões de trabalhadores qualificados. Os chineses são bem conhecidos por sua forte ética de trabalho. O desenvolvimento da China ao longo das últimas 7 décadas é resultado de autossuficiência e trabalho árduo, não de favores de outros. A inovação tecnológica da China está cheia de vitalidade, de seguidora a líder, de Made in China para Created in China. Gargalos tecnológicos viram descobertas. Investidores estrangeiros estão otimistas sobre a China. Empresas globais acreditam que a próxima China ainda é a China, e o melhor ainda está por vir. A abertura e a cooperação ganha-ganha estão enraizadas no DNA do povo chinês. 600 anos atrás, o navegador chinês Cheng He liderou frotas para o Oceano Índico e além, não para a conquista territorial, mas para o comércio de seda e cerâmica. Atualmente, a China é um importante parceiro comercial de mais de 150 países e regiões. A China aplica tratamento de tarifa zero para 100% da linha tarifária para LDCs que mantêm relações diplomáticas com a China, demonstrando a solidariedade Sul-Sul através de ações. O mundo anseia por justiça. Os mercados precisam restaurar a fé. Entre o lago dos mercados fechados e o oceano da interconectividade econômica, qual você escolheria? Agora, juntamente com vídeos como esses, a China também anunciou que concedeu tarifas zero para muitos países ao redor do mundo. Aqui estão os detalhes deste anúncio. A China concedeu a 33 países africanos tarifa zero para todas as suas exportações para a China. A China manteve-se como o maior parceiro comercial da África por 15 anos seguidos. Por anos, a parcela do comércio China-África no total do comércio exterior da África tem aumentado. Isso parece um grande anúncio, mas vocês entenderam? Isso foi concedido apenas para países africanos. A China quer que todos acreditem que defende o livre comércio, mas na realidade isso é uma fraude. Muitas economias africanas carecem de capacidade industrial para aproveitar o acesso preferencial, e as exportações de alto valor enfrentam barreiras como padrões técnicos e regulatórios que Pequim expande, tornando a entrada no mercado quase impossível, muito menos se beneficiar disso. Em termos simples, os países africanos não têm capacidade para exportar muitos dos bens para a China, e é exatamente por isso que a China está dando a eles zero tarifas em qualquer exportação. É como se eu prometesse aos africanos que vou dobrar seus salários.
Na verdade, não pago nada a ninguém na África, então mesmo que dobre, não fará diferença. Isso significa que essa jogada da China é puramente performática, é apenas uma questão de imagem. A China deseja ser vista como defensora do livre comércio, mas na prática não o aplica de fato. Eles praticam algo chamado mercantilismo, onde querem acesso ao mercado de todos os outros, mas não querem que outros países tenham acesso ao mercado chinês. É por isso que eles baniram o Google, Facebook, Instagram e até este vídeo na China. O YouTube é proibido na China. O Partido Comunista Chinês não deseja que empresas estrangeiras entrem no país e concorram com as chinesas. Enquanto isso, eles incentivam as empresas locais a expandir usando dinheiro grátis para que possam ir a outros países e tirar empresas estrangeiras do mercado. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso, pois é uma grande acusação, mas não apenas uma acusação. O aço chinês é um exemplo perfeito dessa prática. Você vê, o Partido Comunista Chinês distribui muito dinheiro grátis na forma de subsídios para empresas de aço na China para construir fábricas cada vez maiores. Claro, isso é algo que muitos países fazem. Eles apoiam suas indústrias em ascensão com subsídios e incentivos fiscais. Mas o CCP levou isso a outro nível, e isso porque os objetivos do CCP são muito mais sinistros do que apenas apoiar uma indústria em crescimento. O CCP continuou subsidiando a indústria siderúrgica chinesa mesmo após a demanda local por aço ter sido suprida. Isso indica que a China possuía produção suficiente para suprir toda a demanda de seus clientes. Mas o objetivo do CCP não era apenas satisfazer os clientes chineses. O objetivo era inundar mercados estrangeiros com aço chinês barato. Assim, as empresas estrangeiras abandonam o negócio. Imagine-se como um produtor de aço americano. Você tem que investir seu próprio dinheiro para construir uma fábrica. Você tem que investir seu próprio dinheiro para comprar ou alugar um terreno, e então você tem que investir seu próprio dinheiro, ou eu acho que usar um empréstimo bancário para pagar seus trabalhadores, pagar pelos suprimentos e tudo que você cobre o custo para o seu negócio. Então, uma vez que o aço está pronto, você vai ao mercado com sua produção e o vende a um preço que você está saindo com um pouco de lucro, porque no final do dia é por isso que você está correndo tanto risco para obter lucro. Mas com as empresas de aço chinesas, a equação é drasticamente diferente. As empresas chinesas não precisam se preocupar em pagar pelo terreno ou aluguel, pois o Partido Comunista Chinês lhes dá muito dinheiro em subsídios. Elas também não precisam se preocupar em pagar juros sobre empréstimos de bancos estatais chineses, pois o Partido Comunista Chinês concede empréstimos sem juros ou com taxas reduzidas. Além disso, às vezes, o Partido Comunista Chinês também ajuda a subsidiar os suprimentos que entram na produção de aço. Dessa forma, quando uma empresa chinesa vai para um mercado estrangeiro, digamos aqui na América, eles não precisam vendê-lo a um preço de mercado para obter lucro, eles podem vendê-lo muito mais barato do que a empresa americana e ainda obter lucro. Isso significa que as empresas americanas simplesmente não podem competir com o aço chinês porque o Partido Comunista Chinês está subsidiando a produção de aço. Então, lentamente, todas as empresas estrangeiras de aço simplesmente sairão do negócio. Agora, o objetivo do Partido Comunista Chinês com isso é simples. Se houver uma guerra no futuro, o Partido Comunista Chinês não quer que países estrangeiros tenham fábricas que possam produzir aço. Eles não querem que países estrangeiros tenham fábricas capazes de produzir qualquer coisa. O que fizemos na Segunda Guerra Mundial? Pense sobre isso. Convertemos várias de nossas fábricas de bens de consumo para produzir itens relacionados à guerra. E o CCP sabe disso, né? Por isso que quer colocar todas as fábricas fora do negócio. Eles estão usando subsídios e dinheiro grátis para tirar outras empresas do mercado. Quando outros países começam a reagir contra isso, o CCP faz os atos performáticos que acabei de apontar mais cedo no vídeo e diz ao mundo, apenas para mostrar ao mundo que a China é a defensora do livre comércio. Jamie Dimon, diretor executivo do JP Morgan, explica por que precisamos reduzir a dependência da China e da Rússia em caso de guerra no futuro. China e Rússia deixaram claro que querem meio que desmantelar o sistema após a Segunda Guerra Mundial. Acredito que o propósito do comércio deveria ser fortalecer a Europa e nossos parceiros comerciais, Japão, Coreia, Filipinas, e não enfraquecê-los enquanto fortalecemos nosso exército. E qualquer comércio que proteja os militares deve ser feito.
Quer dizer, nós cometemos muitos erros sobre, como você sabe, produtos farmacêuticos, envio, produtos farmacêuticos, penicilina. Somos tão dependentes da China para todas essas coisas. Não podemos depender de nenhum potencial adversário para as coisas de que precisamos para o nosso exército. Nisso eu sou bastante simpático. Deveríamos fazer isso, é absolutamente primordial. O ponto é que, a longo prazo, segurança econômica e segurança nacional estão quase diretamente relacionadas. Espero que, quando as guerras forem resolvidas no interesse da Ucrânia, onde eles têm soberania, e de Israel, não estejamos mais sendo atacados por terroristas em 3 frentes. É necessário manter a aliança econômica unida. Seria do interesse da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã e da China fragmentar o mundo ocidental. E eu acho que esse seria o maior erro a longo prazo. E estou falando de mais de 30 ou 40 anos. Eu não quero ler o livro sobre como o Ocidente foi perdido. É por isso que a China está em pânico, pois sabe que não pode substituir as demandas dos Estados Unidos da América, já que construiu fábricas e supercapacidade para competir com empresas americanas e satisfazer a demanda do consumidor dos Estados Unidos da América. Por outro lado, os consumidores americanos podem redirecionar sua demanda para outro país. Tenho certeza de que muitos de vocês sabem que vamos enfrentar dificuldades em breve. Mas no final, a China tem muito mais a perder do que os Estados Unidos da América. Ao considerar tarifas, é importante analisar quem é flexível e quem é inflexível. Podemos realocar nossa demanda internacionalmente. Fábricas já construídas estão imóveis presas onde estão. A China desenvolveu fábricas para vender para o mercado consumidor dos Estados Unidos da América. Eles treinaram trabalhadores para vender para o mercado consumidor dos Estados Unidos da América. Podemos mover nossa demanda além fronteiras. Fábricas e cidadãos estão presos onde estão, não podem se mover. Dessa forma, os incidentes recairão sobre eles, como no caso do imposto sobre a propriedade. Isso acontece automaticamente no primeiro dia? Não, mas isso acontecerá com o passar do tempo? Sim, isso é o básico da incidência econômica em finanças públicas. E se a incidência está caindo sobre outros países devido à inflexibilidade deles, os chineses agora precisam encontrar outro lugar para absorver sua demanda e excesso de oferta. E adivinhe, não há mais lugar para absorver o excesso de oferta. Quem vai comprar tanto quanto os consumidores americanos? Ninguém, certo? Não há mais lugar para absorver. O excesso de oferta deles. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. Por isso, você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações como este. É claro que isso não significa que todos devem começar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo constantemente essas perguntas por e-mail de alguns de vocês. Por isso, reunimos todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer começar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio. Voltemos ao vídeo.